Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o podcast que tem por missão te entregar novidades. Se você gosta de empreendedorismo, finanças, contabilidade, auditoria, você está no lugar certo. Eu estou aqui com o meu amigo de bancada, Jefferson Barbosa. Opa! Como é que você está, E Jefinho? aí, Ferrete, tudo bem contigo? Tudo bem, querido? Joia. E aí, temos convidados hoje? Pô, temos, lógico, sempre. Opa! Não vamos falar do quê? Vamos falar de carro? Não, Jefinho. Embora o nosso convidado saiba muito do assunto, hoje o tema é outro, é sobre vendas, estratégias comerciais. Caramba, hein? Então vamos lá. Legal, né? Apresenta o convidado aí. Estamos aqui, pessoal, com o Gustavo AGS, o sócio da Utacar. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço todos vocês, pessoal da Evolução aqui, pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem gostoso sobre isso. Vamos embora. Legal. Gustavão, fala um pouco aí para a turma. O pessoal tá querendo saber aí um pouquinho sua história, a sua história no empreendedorismo, a história da Utacar. Fala um pouquinho pra Vamos gente. lá. Bom, a Utacar ela tem um pouco mais de 10 anos no mercado, né? Eu já trabalhava no setor automotivo antes. Sempre trabalhei com essa questão de peças automotivas ou serviços automotivos, né? E aí, como acho que grande parte dos empreendedores hoje é aquele negócio de ter um sonho, de ter o seu negócio, foi aí onde começou a Utacar. Então, aí a gente, já vindo desse mercado, eu era funcionário, e aí eu tive essa vontade de querer. E há 11 anos, mais ou menos, atrás, a gente abriu uma empresa e ela começou como uma oficina mecânica, né? Fazer revisão automotiva. Então, toda a parte de troca de óleo, revisão preventiva, corretiva. A gente começou trabalhando com um grande frotista na época, né? E aí foi evoluindo, evoluindo. Acho que a gente vai desmioçar um pouquinho aqui hoje sobre essa evolução, mas foi um pouquinho de como eu comecei nesse mundo aí dos negócios. Legal, bacana. Gustavão, você comentou aí da parte automotiva, oficina, mas a Utacar é muito conhecida pelos trabalhos de estética automotiva também, né? Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente do... Bom, eu vou completar um pouco a história para fazer sentido a questão da estética aí como um braço da Utacar. Nós começamos com oficina mecânica, com revisão automotiva, tá? E, inclusive, desde o primeiro dia, nós somos certificados pela Bosch, ok? Então, até hoje, somos bandeira Bosch na parte de oficina mecânica. Só que a oficina mecânica, como outros negócios, também tem bastante, né? Então, na mesma avenida aqui, a gente tem 10, 20 oficina mecânica. E eu sempre quis fazer algo diferente, eu acho que tá um pouquinho aí nessa questão da minha vontade de fazer coisas diferentes. E uma coisa que eu sempre quis é atender o dono do carro como um todo. E eu sentia que ele ia levar para fazer a manutenção lá na Utacar e ele me perguntava onde eu faço uma boa lavagem, aonde eu faço um polimento, aonde eu coloco um insufilme. E aí, obviamente, depois de muito tempo, acredito que depois de 5 anos de oficina, e aí foi onde eu abri o primeiro setor ali dentro mesmo da oficina, que fazia algumas coisas de estética automotiva. E naquele momento a gente terceirizava algumas coisas, né? Então, porque a gente pegava o carro do cliente e aí ele, pô, queria trocar o óleo, ver o freio, Gustavo, o meu couro tá sujo, caiu aí um chocolate, um vinho, eu preciso dar um trato. Então ele deixava o carro lá e eu acabava resolvendo para ele. Então foi onde a gente entrou nesse setor de estética automotiva. Foi mais ou menos assim que a gente evoluiu para estética. Pô, que legal. Mas pera um pouquinho só. Da onde vem o tema vendas? Então eu vou te explicar, Jefinho. Eu até vou pedir pro Gustavo explicar pra gente aqui um pouco da história da Utacar em relação ao BNI. Por que o tema é vendas? O Gustavo, ele conhece muito desse assunto, né? Então ele é um cara que ele é estudioso, ele foi atrás e ele entendeu como que funciona um funil de vendas. Então, é, ele vai com certeza agregar muito aqui hoje para a gente falando sobre essas estratégias que ele usa na Utacar. Gustavo, o que aconteceu na Utacar e fala um pouquinho em relação ao BNI, quão importante foi o BNI, o grupo de networking que a gente se conhece através de lá, né? Quão importante foi o BNI para a Utacar? Eu vou explicar um pouquinho dessa trajetória, dessa história, tá? Quando a gente começou a Utacar, a gente não tinha ainda essa questão de rede social igual é hoje, site,
um pouco mais fácil. Hoje você faz um site é mais barato, mais rápido, né? É mais acessível. Naquela época a gente não tinha. Então a gente dependia de um pouco de indicação e está começando. Se tem poucos clientes, são poucas indicações. A gente conseguiu um grande frotista. E a gente chegou a ficar quase um ano com 100% do faturamento nesse frotista, né? Isso é um problema, né? Vocês aqui com gestão de empresas sabem muito bem disso. Foi aonde eu falei, pô, a gente precisa fazer algo diferente, precisa ir um pouquinho mais para dividir mais o nosso faturamento. Foi aonde um amigo em comum, inclusive fornecedor, me indicou o BNI. E quando eu fui a primeira vez, eu não entrei no BNI, eu achei um pouco estranho, bem fora da realidade, né? E aí eu falei, pô, não vou entrar. Mas passou uns 6 meses, eu falei, não, eu vou nessa reunião aí que esse pessoal tá falando, vamos ver se eu entro nesse trem aí. Quando eu entrei no BNI, como empresário mesmo, era muito cru, né? Porque a maioria das empresas hoje de oficina mecânica, o proprietário, ele é o mecânico. Ele é o cara que abre, que fecha, que arruma o carro, né? E eu nunca fui esse cara. Eu sei fazer o serviço, obviamente não com a qualidade da galera que trabalha comigo, mas eu sempre quis fazer mais a gestão do negócio mesmo, né? E aí eu entrei no BNI e o BNI me trouxe, que é o famoso ganho indireto que a gente chama, o conhecimento de pessoas que trabalhavam com marketing, pessoas que trabalhavam com vendas, com rede social, com boa gestão do negócio, e aí começou a abrir esse leque, né? Então aí foi onde eu comecei a fazer realmente uma gestão muito mais profissional da Autacar, e aí eu entrei a fundo como gestão mesmo na questão de vendas, de marketing. Porque hoje você vai a algumas oficinas mecânicas, quem atende ali é o próprio mecânico, tudo no papel, a loja é suja, e eu queria um ambiente totalmente diferente. E fazer também itens diferentes, atendimento, vendas, marketing bem diferente do que é tradicionalmente nas oficinas mecânicas. Então foi onde eu comecei a estudar muito essa questão aí de vendas e marketing. E aí eu entrei no BNI, foi onde me trouxe muita coisa. Legal, então. Puxa vida, né? É bem interessante você falar desse negócio de fazer diferente, né? Imagino que o tentar fazer diferente, pedindo para um mecânico ter um pouco mais de cuidado ali, no manuseio de um equipamento, de uma ferramenta e manter o ambiente limpo, deve ter sido um grande desafio, né? Sim, um grande desafio internamente e também para o mercado. Porque quando você começa a ter coisas diferentes, automaticamente o seu custo também sobe, né? E aí você tem que precificar diferente. Então é um desafio muito grande. Um desafio com o time também. Porque você fala assim, eu tenho uma oficina mecânica, eu vou contratar um mecânico. Ele vem sabendo fazer daquele jeito. Você fala, não, aqui tem que ser limpo, aqui tem que ser organizado, aqui tem um checklist, aqui tem algo para entregar mais para o cliente. Então, é difícil tanto o interno da empresa quanto o mercado. Você tocou num ponto, Jefinho, eu lembro, que eu gostaria de fazer algumas coisas, queria fazer algumas coisas diferentes. Naquela época, 10 anos atrás, não tinha o hábito de entregar um carro lavado na oficina mecânica. Hoje é comum, você deixa o carro numa oficina, a maioria já entrega lavado. A gente, todo o serviço, você gastasse R$100 ou gastasse R$5.000, a gente entregava o carro lavado sem custo. Naquela época, a gente já fazia um dossiê do seu carro com fotos para te mandar exatamente o que precisava ser trocado. Porque o nosso mercado, ele, além de tudo, ele é prostituído. Perfeito. Né? Então, a gente começou a fazer coisas diferentes. Fizemos um app para gerenciar essas fotos, esse checklist, para ter transparência no negócio. E aí foi, inclusive, onde a gente começou a atender um público e um mercado diferente. Então, foi aí também onde a gente teve um ganho bem legal de mercado. Legal, legal. Vamos explorar essa questão aí de estratégia de mercado e vendas. Vamos lá. Perfeito. E o pessoal até brinca, né? A gente brinca no grupo, fala, o Gustavo só atende Porsche, Ferrari. Não, né? O Autacar atende tudo quanto é carro lá, mas esse diferencial traz essa impressão, de fato, que o negócio dele é diferenciado. Né? Ô, Gustavo, e quando que você começou a dar mais atenção ou olhar com mais cautela, mais carinho para essas estratégias comerciais? Teve obviamente que a gente já vem isso, né, estudando o mercado, vendo como que vai, automaticamente você dentro do negócio, você já vai vendo o caminho. Mas teve um dia, você me perguntou, veio na memória agora. Eu ainda atendia parte desse cliente do varejo, da frotista, tá? E uma frota
Normalmente é o carro do dia a dia, do trabalho da empresa. Então, normalmente ele é mais sujo, né? Ele é mais... E aí eu lembro que eu fui atender um cliente de um carro legal na época e ele acabou entrando na frente da minha loja e eu vi que ele deu ré e foi embora. Porque a hora que ele viu dentro da loja, esses carros de grande frota, tudo sujo, tudo desmontado, eu percebi que ele falou, não é aqui o ambiente que eu quero deixar o meu carro. E eu senti também que ele pensou, será que eles vão ter capacidade de técnica de mexer no meu carro? Foi aonde eu falei assim, pô, aqui a gente precisa realmente mudar essa chave. Então a gente já estava com o aplicativo, já entregava o carro lavado, já era legal, foi onde eu mudei. A gente estava aqui numa região, em Campinas, é onde a gente foi para Ponte Preta, onde você conhece. E fizemos uma loja bem mais bonita, clean, com ambiente pensado para o cliente, sala de espera com ar-condicionado, um café, tem uma cerveja, tem um refrigerante, esse ambiente voltado para o atendimento do cliente, não numa oficina. A gente nunca se preocupou muito em deixar elevador, grandes ferramentas. Não, a gente pensa no cliente. Então, o ambiente ali é voltado para o cliente. Então, se uma chave que foi essa mudança foi quando a gente mudou de loja para atender esse tipo de público. Hoje, na Autacar, quais são as principais estratégias de atendimento ali que você tem utilizado, né? Você já comentou comigo e eu já até testei, né? Você usa uma inteligência artificial, Sim, sim. né? Para o atendimento ali. Fala um pouquinho disso daí. Nós estávamos falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre a mudança do varejo, né? Eu acredito que depois da pandemia, o online, ele tá, obviamente, ele teve um crescimento rápido, né? A galera começou a se adequar online. O nosso negócio, ele é envolvido um produto junto com um serviço. Então, para você aplicar esse produto no carro, você precisa de um serviço. Você não consegue hoje, obviamente, estou falando a maioria, mas trocar uma pastilha de freio na garagem da sua casa. Você precisa de equipamento, você precisa de, né? Não adianta você comprar na internet. Mas o varejo, ele muda constantemente. Então, hoje, o que eu sempre prezei e prezo muito mais ainda? Que os meus vendedores, eles investe o tempo deles em relacionamento com o cliente e dá atenção ao cliente. Então, você falou da IA, você já usou. Nós temos uma IA na trajetória, na jornada do lead. Então, quando ele entra no nosso site, hoje você tem 2 botões, um que é um bot que está ali, e também o que você chama no WhatsApp. Esse pré-atendimento é feito por uma IA. Tá? Não, ali não tem um humano falando. Depois que essa IA qualifica esse lead, que de fato é o que a gente vende, aí sim passa para o meu vendedor. Porque já aconteceu, antes de ter essa inteligência, do meu vendedor atender o cara que chamou lá e falava assim, eu preciso fazer tal serviço que a gente não faz. E aí o meu vendedor, em vez dele perder o tempo atendendo um cliente que realmente está ali para comprar, ele perdeu o tempo atendendo um lead desqualificado. Então, a gente utiliza essa inteligência para qualificar esse lead, para dar esse atendimento. Porque às vezes o lead chama e fala assim, vocês são de Campinas? Vocês fazem isso? Tudo isso pode ser inteligência, não precisa ser humano. Agora, quando o cliente ele precisa ir na loja ou ele quer contar algo do seu carro, aí eu não acho que deve ser uma inteligência, eu ainda sou muito fã do humano, do tete-a-tete dessa questão. Não, sem dúvida. Tá? Ô, Gustavo, você tem a loja na Ponte Preta, aqui em Campinas, no Swiss Park, né? E você tem outros pontos de atendimento também, Tem. né? Durante esse tempo, né, a gente começou a ter mais pontos de atendimento, tanto de oficina quanto de estética, e a gente também começou em algumas operações dentro de concessionária. Né? Alguns serviços de concessionária é um terceiro que está lá dentro fazendo. Então, a parte de estética automotiva, em algumas lojas, é a Autacar que está lá dentro. Então, nós temos um braço dentro da Autacar que faz esse setor de serviço dentro da concessionária. Então, nós temos em Campinas, loja de rua e concessionária, Valinhos, Jacareí, Bragança, Atibaia, enfim, estamos em algumas marcas aí. Bacana, já é uma operação que está bem distribuída aí, Já, né? já Aqui está na região, pelo menos. É uma né? operação um pouco mais robusta. Isso foi Legal. um desafio muito grande, porque a gente passou de uma empresa que tinha ali 4, 5 colaboradores, já estamos com 30 e poucos. Então, isso você também é uma estratégia, né? Mas esse é o nosso trabalho hoje. Pô, bacana. Gustavão, vamos falar um pouquinho sobre o funil de vendas? Vamos falar. Como que você chegou nesse... Você pegou gosto de estudar esse assunto aí? Lá, pelo menos no nosso grupo, você é autoridade no assunto, né, cara?
Eu comecei, o seguinte, eu contratei uma agência na época, né, para fazer todo o marketing da empresa. E o que eu senti na prática é que quando você pega uma agência, hoje, obviamente, você tem agências específicas para cada segmento. Mas a agência, ela te entrega o lead e ela faz o seu negócio, ela faz outra empresa que não é do varejo, completamente diferente. Então, ela não é expert no seu negócio. Ela te entrega um lead ali que, na maioria das vezes, não é qualificado. Você tem um investimento para aquilo ali. Então, eu comecei a estudar primeiro o marketing. Né? Eu sempre gosto de dividir a Autacar como marketing, comercial, operacional e financeiro. São 4 pilares ali que acho que tem que andar junto. Mas primeiro o marketing, porque se não tiver marketing, não tem venda. Né? Então, eu comecei a estudar bem o marketing, como trazer cada vez mais um lead qualificado, né? Desde uma página de captura, de um site, de uma landing page, de um anúncio, até o atendimento. Né? Então, foi aonde a gente começou a ser um pouco diferente, porque você que é o dono do seu negócio, você sabe como o cliente procura, como o cliente fala daquele produto e daquele serviço. Então, eu estudando bastante essa questão de marketing, inclusive, acho que faz uns 2 anos que eu parei de fazer as nossas campanhas, mas era eu que fazia toda a campanha de Google. E uma outra coisa importantíssima, né? E agora, pensando mais, tendo mais entendimento, a gente sabe o quanto que sofre uma agência. Às vezes a agência te entrega o lead de qualidade, só que você tem um problema comercial, você não tem um bom atendimento, você não tem uma boa sequência desse processo. E aí passa o mês, a agência pode entregar 100 leads, o time comercial não converteu em vendas, e aí o proprietário liga para a agência e fala, não, o marketing não está dando resultado. Foi aonde eu entrei, aí sim no comercial. Pô, a gente recebeu aqui tantos leads, são qualificados, como é que é esse atendimento? Esse lead quer o que agora? Vamos entender o negócio dele. Vamos mostrar para ele a necessidade de fazer esse serviço, mostrar a transparência, traz ele para o nosso ponto de venda, vamos mostrar na prática. Hoje as nossas lojas é um showroom. Então, se você quer fazer um PPF no carro, eu tenho uma placa com PPF aplicado para você ir lá e riscar. Eu acho que isso é um novo varejo, é mostrar ali na prática. Então, a gente começou a entender nesse setor do funil. E aí o funil ele é isso mesmo, tem uma boca grande e vai afunilando até converter em vendas. E obviamente que a gente tem um monte de estratégia durante esse funil para converter esse cliente. Fala um pouquinho dessas estratégias aí que vocês usam hoje para converter. Bom, algumas delas, né? A gente primeiro pega quais são os motivos do não fechamento e vamos trabalhar em cima deles. Então, às vezes o lead, o cliente, ele chama a gente e fala assim, e pergunta sobre um produto, sobre um serviço. E aí você fica trabalhando ele ali 1 mês, 2 meses, aí você vai ver ele tá pensando em comprar um carro. Ele nem o carro tem ainda. Então você vê uma coisa simples, a gente já pergunta, você já tem o carro? Pode ter até engraçado, mas acontecia muito. Não, eu tô ainda pensando em comprar um carro zero. E aí o meu vendedor perdia um tempão. Então são algumas estratégias que a gente vai fazendo esse funil até trazer ele para o ponto de venda. Então, isso é uma coisa que a gente faz, tá? Veja só que interessante, né? A questão de entender o comportamento do ser humano, né? Porque o cara tá pensando em comprar um carro, ele já tá... Antes de comprar o carro, ele já tá vendo assim... Os acessórios. Os acessórios. É isso. Que tipo de acessório eu vou colocar no meu carro? Então, de fato, você tem razão que capturar esse tipo de dado traz uma relevância fantástica para um negócio. Né? Então, a tua equipe de vendedores, que num determinado momento deveria ser 10 pessoas, quando você qualifica o dado, ela pode ser menor. Né? E a atuação dela muito mais assertiva. Né? E a cobrança é diferente, porque eu chego para você e falo, você tem 10 leads, o Ferrete 10. Chega no final do mês, você converteu 5 e o Ferrete 1. Aí vai ver os 9 dele, mas os 9 dele não tinha carro, não era o público certo, não era o serviço que a gente faz. A culpa não é do vendedor, a culpa é do marketing, que não trouxe a pessoa para comprar. Que não está gerando. Exato. Uma outra coisa que a gente faz, nossa estratégia, isso dá muito resultado. A gente traz algumas marcas chaves para o nosso negócio. Então hoje, nós somos aqui em Campinas Bosch faz mais de 10 anos. Tem cliente oculto, tem meta para bater, tem que usar produto deles que tem alta qualidade. Então, quando você fala para o cliente que você tem um certificado Bosch, é um diferencial. Na parte de estética automotiva, nós somos credenciados e certificados CarPro, os únicos da região. Inclusive, trabalhamos com produtos da linha fechada deles. Então, são itens são coisas que você começa a falar para o cliente, que a hora que ele começa a avaliar, eu tenho aqui um orçamento A, um B,
o preço tá basicamente igual, só que aqui tem 2 certificados, aqui tem uma pessoa que me chamou para ir lá ver o negócio na loja física, um ambiente extremamente agradável. Então você começa a ter diferenciais que você leva pro fechamento, né? Perfeito. Aí chega na conversão da venda, né? Exatamente, que é o que interessa. Perfeito. Exatamente. Gustavo, quando chega o lead, como que ele é tratado lá? Você comentou da equipe comercial, né? Mas como que vocês medem isso para saber quantos convertem, quantos não convertem? CRM. Nós temos um CRM que chegou ali o lead. Essa IA ela faz essa pré-qualificação. Vamos distribuir. A distribuição hoje começa de uma questão igual e depois a gente, inclusive, distribui pela melhor taxa de conversão. Né? Então, eu sempre falo, olha, trabalhar na Autacar é um aprendizado, mas não é fácil também, não. Então, se hoje tem 10 leads, não vai 5 para o Jefinho e 5 para você. Se você tem uma taxa melhor, vai 6 para você e 4 para ele. Então, vamos converter. E a gente vai sempre trabalhando dessa forma. Então, chegou o lead, ele foi qualificado, de fato, passa para o vendedor e o vendedor começa a entender ali o que esse cliente precisa, que esse lead precisa, até a gente marcar, agendar e fazer isso. E se, uma coisa que a gente faz muito, isso eu olho muito, porque o marketing hoje está cada vez mais caro, né? Que eu falei, há 10 anos atrás, o Google Ads, eu cheguei a pagar centavos no clique. Hoje eu tenho campanha minha que eu pago R$40 no clique. R$40, é caro. Então eu preciso ser assertivo. Trazer o lead. Exato. E aí, para você, o que você tem que fazer no final da semana? Quantos leads eu trouxe desqualificados? E por que eu trouxe isso? Tem que negativar a palavra-chave? Por que ele procurou a gente? Né? Opa, olha só. Olha a dica de ouro que o Gustavo tá dando. Existem palavras-chave para cada negócio. Sem dúvida. Né? E então, você que é empreendedor, que tá ouvindo aí, precisa ter dimensão de quais são as palavras-chave que vão fazer a diferença para o seu negócio. Vamos falar sobre isso daí? Isso faz muita diferença, na verdade. Né? Hoje tem até as IAs que pode te ajudar a fazer uma campanha Google, vai muito bem. Tem o gerenciador de palavra-chave do Google Ads. Não é esse o nosso foco aqui, mas é gostoso esse assunto. Então pode te ajudar muito. Mas por isso que eu falo do você, dono do seu negócio, saber. Não estou falando para sair daqui e você tem que fazer sua campanha Ads. Tem profissionais para isso, né? Mas você tem que estar ligado nisso aí. Eu vou dar um exemplo. Na época que eu tinha agência, eles colocaram assim, revisão para veículo. Hoje, difícil uma pessoa que fala veículo, ela fala carro. Você tá entendendo? Então, olha como uma simples frase que você muda, uma palavra que você muda numa expressão, faz todo o negócio. Ninguém fala o meu veículo, a pessoa fala meu carro. Revisão para carro. Né? Então, troca de óleo de transmissão automática. Ninguém fala transmissão, fala câmbio automático. Né? Então, são coisas que é só você, do seu negócio, que tem essas manhas aí. Mas faz todo sentido, sim. Então, para você que está acompanhando, né, que é empreendedor ou deseja ser empreendedor, então nós estamos falando aqui de um assunto que é extremamente importante, porque o empreendedor ele tem que estar preocupado em vender. Eu digo, né, a gente fala muito aqui na Evolução, que o empreendedor ele é responsável por vender e entregar. Então, tudo que está no meio desses dois extremos aí, entre vender e entregar, ele pode terceirizar. Né? Então, ele tem que estar focado nisso aí. E na venda, você precisa desenvolver alguns canais de venda. Hoje, lá na Autacar, Gustavo, quais são os principais canais que você tem hoje? O principal canal de marketing /vendas é Google. É Google. É Google. Segundo canal vem indicação /BNI, que é indicação, né? Ponto de loja, cliente que passa na frente, acho que isso é importante, né? Eu sou a favor hoje de operações menores e mais operações do que você ter uma enorme na cidade. É mais fácil de administrar e é mais barato. Mas você ter mais ponto de vendas, você tem um ecossistema melhor. Se você pegar... Antigamente eu lembro que ia com a minha família no supermercado uma vez por mês e fazer uma compra enorme. Você ia ir num hipermercado. Exato. E o que você tem hoje? Pequenos... Loja mini, não sei o quê, porque todo dia é aquele cara que quer passar ali, comprar o pão e a carne. E a fruta ali pro dia. Às vezes, quando pra semana. E para onde que ele vai? Ele tem uma linha da casa dele. Ele faz um contorno para ir para outro lugar? Não. Ele precisa passar em algo que não sai do caminho dele. Então... E sem sair do assunto, mas o Brasil passou por hiperinflação, né? Então,
As famílias, o cara que viveu essa época, ele tinha despensa em casa, né? Tinha. Então é da cultura. Agora não, a turma agora sabe que pode comprar todo dia e não vai ter um grande aumento de preço, né? Mas, então, falando do funil, essa é a boca de funil da Autocar, né? Primeiro Google, depois indicação, as referências qualificadas, o cara que passa na frente. Ponto de venda. Entra um pouco Ponto de de rede venda. social, obviamente, a gente pode falar Tá. sobre isso. Mas para explicar um pouquinho dessa roda, Ferret, eu acho que o marketing ele tem que fazer o papel dele, que é comunicar. É mostrar para o cliente que a gente faz esse tipo de produto, esse tipo de serviço, na necessidade dele, tá? Eu não sou a favor do vendedor ter que buscar cliente na Autocar. Não estou dizendo que não tem que ter prospecção. Perfeito. Eu acho que tem que ter, obviamente. Mas eu acho que o marketing tem 95% da sua responsabilidade é trazer o lead. Então, e o vendedor ele tem 100% de responsabilidade de converter esse lead, né? Utilizando toda essa trajetória Toda a do funil, estratégia. o que ele pode fazer, né? Então, Legal. eu acho que é um pouquinho dessa roda aí. E uma coisa que funciona muito bem no nosso negócio é o pós-venda. É você estar junto com o seu cliente justamente para você criar esse relacionamento, né? O pós-venda é importante. Eu digo que vender e entregar hoje, bastante gente faz. Agora, você vê quando uma empresa é boa, quando dá um problema. E ela está ali para resolver o problema. Da forma mais rápida possível, mais eficaz possível. E aí, eu acho que é onde a gente também ganha. Eu acho que o vendedor ele tem essa responsabilidade de ter esse relacionamento e acompanhar esse cliente. Poxa, que bacana. Então, Gustavo, olha só, né? Nós falamos sobre a entrada do cliente. Como que ele é tratado ali no dia a dia? Qual que é a técnica? Não sei se você pode falar um pouco para a gente disso, mas o que vocês usam de técnica ali para o cara de fato falar, não, poxa, eu quero fazer o trabalho aqui, quero colocar um PPF aqui. Eu sou apaixonado por atendimento, do modo geral, né? Eu gosto muito disso. Então, assim, tempo de resposta é muito importante para mim. Inclusive, a plataforma de WhatsApp, ela mede isso. E eu vejo, fico muito em cima. Qual o tempo de resposta do Jefinho e do Ferret? Hoje em dia, felizmente e infelizmente, o usuário ele é imediato. Ele quer mandar mensagem, não pode demorar muito. Então, para mim, isso é primordial. Entender o que o cara precisa. Entender o que o cliente precisa. Às vezes, dor dele. Exato, porque às vezes o vendedor, ele quer vender o mais caro, ele quer vender o mais vantajoso. Às vezes não é essa a necessidade do cliente. E às vezes até o contrário, né? Então a gente pega um cliente que fala assim, eu quero fazer uma higienização no carro. E a primeira pergunta que a gente faz, aconteceu alguma coisa ou é de rotina? Porque se aconteceu alguma coisa, o cachorro fez xixi enquanto foi levar para o pet. É um serviço. Eu tenho que desmontar o banco, eu tenho que ver se esse xixi foi na espuma. É uma precificação. E ao contrário também. Às vezes o cliente fala, você fez uma indicação para mim, que o cliente veio e falou assim, eu quero fazer uma higienização assim, assim, assado. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa e perguntei, ele contou a história. Eu falei, não precisa fazer higienização. A nossa lavagem de manutenção técnica resolve esse problema que você quer. Ou seja, ele achou que ele ia gastar R$500, ele gastou 90. E é pensar em não vender uma vez só. Eu acho que aí tá um outro segredo. Hoje eu sinto, às vezes, você vai ser atendido, o cara quer vender tudo de uma vez. Não pode, isso não cabe mais hoje em dia, né? Então, você mostrar para ele exatamente o que ele precisa é uma técnica que a gente utiliza nos nossos atendimentos muito boas, tá? Bacana. Mostrar a capacidade técnica da execução daquele serviço, né? Hoje você tem tickets, vai aplicar um PPF, hoje fica 20, 30 mil reais, né? Então, você não tá falando de um negócio que se não ficar bom, o cara fala, deixa pra lá, eu faço outro lugar. Espera um pouquinho só, vocês estão usando muito termo técnico aí, PPF, vamos... Pra quem não sabe, como eu, o que é isso aí? Explica o que PPF é é o bendito Paint PPF. Protection Film. É uma proteção, um filme, como se fosse um papel contact que a gente coloca em cima da lata do carro. Coloca no carro inteiro, né? Que ele serve para quê? Se você esbarrar, bater, se você passar o para-choque num pilar, pegar uma pedrinha, ele não chega a bater na pintura, ele fica nesse plástico, né, que tá por cima do carro. Então é um serviço que te traz a curto prazo aí essa questão de se raspar, alguma coisa do tipo, você tira e põe outro, e não tem que fazer uma repintura, perdendo a originalidade do carro, uma série de coisas e tempo. E a longo prazo, o seu patrimônio ele está protegido. Então, na hora que você vai vender seu carro, obviamente ele vale muito mais do que um que não tem PPF. Só que você vai pensar o seguinte, enfim. Coloca um papel contact lá em cima do meu carro, fica horroroso. Não.
você não sabe que tem Imperceptível. essa película, porque ele usa um equipamento que faz essa secagem e não dá para perceber. Protege muito e você não consegue perceber, só se ele falar. E Você olha lá, você não vê que tem um... Voltando na pergunta, o porquê o que faz a gente ser o atendimento para mudar, por que ele compra o PPF com a gente e não compra em outro lugar? Então, algumas coisas. Nós somos certificados pela revenda do PPF, que é a CarPro, o PPF deles é imortal. Aqui da região somos os únicos, tá? O que isso quer dizer? Que se tiver uma garantia, a Ultacar, ela inclusive dá garantia nacional. Se você vender o seu carro, ou se você já é um problema lá no sul, vai ter a garantia lá, tá? Esse produto é rastreável de fábrica, ele tem uma numeração. São coisas que o da concorrência não tem. A aplicação do PPF na Ultacar tem uma cabine para isso. Então tem controle de umidade, de temperatura, coisas que a concorrência não tem, tá? Então você tem uma série de vantagens que você precisa ser diferente para a concorrência. Vou te dar um outro exemplo. Nós somos aqui também revenda de película de janela, de vidro, né? O famoso Insufilme, da Santec. Santec é do grupo Eastman, antiga Kodak. São os maiores revendedores de películas automotivas do mundo. E a garantia da película da Santec é vitalícia. Então você está colocando um produto de altíssima qualidade. São algumas coisas que a gente tem que você acaba, a hora que o cliente bate, fala assim, pô, não é possível, vou ter que fechar aqui. Né? E aí você acaba até, obviamente tem que ter um preço diferente, mas vale muito a pena. O custo-benefício ele é alto na Ultacar. Eu queria voltar na discussão que você falou, a forma como faz o processo de venda, né? De procurar entender o que o cliente está querendo, ou seja, não vender tudo ali de uma vez, né? Então, na minha cabeça, passa assim, poxa vida, então na Ultacar tem uma filosofia de ter uma venda sustentável, para que o cliente, que a jornada do cliente ali, ela seja uma jornada não única e exclusiva naquele momento, mas que ela seja uma jornada duradoura. Imagino que, assim, na hora que você traz lá um vendedor para fazer parte do seu time e o cara ali tá com uma gana de ter ali uma comissão melhor, aí é difícil também colocar na cabeça desse indivíduo que ele precisa, qualificar isso de uma maneira adequada, vou usar um termo aqui, de certa medida, catequizar o vendedor. Então, como é que é isso? Você treina as pessoas? Você tem reuniões? Como é que é a frequência de monitorar a tua equipe de vendas aí? Fácil não é, né? Ainda mais no momento que nós estamos passando aqui dessa questão de contratação. Bom, primeira coisa, o vendedor ele não entra como vendedor na Ultacar. Ele pode ser vendedor, mas se ele for para a Ultacar, ele vai ficar nesse processo junto com a IA, na triagem. Para ele entender os nossos serviços, ele entender como que é esse cliente. E às vezes fica ali 3 meses, tá? Eu também gosto de fazer na Ultacar a evolução do nosso time. Então, quem é o vendedor? É a pessoa que estava na triagem. Quem é o responsável por aquela operação? É o cara que era o vendedor, né? Então, ela tem essa evolução dentro da Ultacar. Mas tem um treinamento, sem dúvida. Ele passa por esse processo, né? A gente dá toda essa mentoria para ele. Ele vai estar junto com outro vendedor que tem esses resultados expressivos. E aí, depois, ele se torna vendedor na prática. E uma coisa que a gente preza, e às vezes o vendedor ele tem isso, né? Ele quer vender para ele ganhar a comissão ali. Mas eu tenho um dos nossos pagamentos, das nossas bonificações é em cima da recorrência. E eu começo a provar para esse vendedor e faço uma conta simples. Hoje ele atende 50 leads e ele fecha 25, um exemplo, com um ticket lá de R$2.000. Então ele faturou 50 mil. Hoje, esse cliente, ele volta na Ultacar aproximadamente daqui 6 meses, que vence a revisão. Então, o que eu falo para ele? Um cliente bem atendido hoje, daqui 6 meses ele volta. O seu esforço é muito menor para vender para ele de novo. Porque ele já passou pelo marketing, ele já passou pela triagem, ele já teve o CAC, né? O famoso custo de aquisição de cliente. Então, tudo é melhor. Ele é mais fácil de comprar porque ele já conhece. Para a empresa, ele está custando 0 para voltar, né? Mais ou menos. E esse vendedor, daqui 7 meses, ele não começa o mês com 0. Ele já começa com os 50 mil que ele começou aqui, porque esses clientes estão voltando. E é assim que ele forma carteira dentro da Ultacar. Então, eu tenho hoje vendedor que chega a passar uma semana sem atender nenhum lead novo.
porque ele tá com a carteira dele bombando, né? Muito mais fácil vender, são melhores vendas, são tickets altos. E aí é onde volta naquilo, no relacionamento com o cliente. Porque hoje o consultor da Autacar, ele é um amigo e um parceiro do cliente. Às vezes o cliente precisa de abastecer o carro, ele liga para o pessoal, viu? Me indica um posto bom. A confiança que ele tem nos nossos consultores. Nós não temos posto de gasolina. Grifa aí, não é vendedor, é consultor, tá? Exatamente. Eu tive numa outra concessionária um tempo atrás, eu achei até curioso comentar aqui, o cara falou assim, eu não sou vendedor, eu sou embaixador da marca. Eu falei, pô, então assim, então o mercado, ele tem se modificado nessa visão que você começa a frisar muito, na visão de marketing, né? Como eu me posiciono, como eu me apresento para o meu cliente. Tanto que eu falei, poxa vida, mulher, ela não se apresentou como uma vendedora. E, naturalmente, ela não me ligou. Não ficou ali, sabe, aquela pegação, né? Não sei se a expressão seria mais correta, mas aquele vendedor que fica ali, não tem um encalço ali, perguntando, e aí, você vai, não vai, não vai? Mas me parece, assim, ouvindo você falar, que o teu consultor de negócios, né? Ele tá ali procurando construir ali um relacionamento e uma jornada do cliente. Sem dúvida. E, inclusive, eu faço questão de tratar esses nossos consultores para que ele tenha também um crescimento pessoal, não só ali na Autacar, como vida, né? Ele tem que fazer parte desse ecossistema. Porque, às vezes, você não consegue vender um produto que você não compra. Eu já tive esse problema lá. Porque a pessoa fala assim, eu vou vender um PPF de 20, 30 mil reais. Você imagina o consultor que não tem essa dimensão, ele fala assim, nossa, o cara vai gastar tudo isso num carro? Né? Ele pensa com o bolso dele. Então, o Ferretti acho que sabe disso. Vou fazer um evento, um network, o meu time tá junto. Meu time precisa consumir as mesmas coisas, eles precisam participar das mesmas coisas. Eles precisam entender esse mercado, esse consumidor, o que esse cliente gosta, né? Então, acho que tudo isso faz a questão de você construir o relacionamento e boas vendas no final das contas aí. E eu posso testemunhar, porque eu sou cliente Autacar, né? O Autacar já fez trabalhos de estética automotiva no meu carro, muito bom. E o pessoal vem, pega o meu carro, e são os caras muito gente fina mesmo, o cara atende muito bem. Você não vai chegar um cara de macacão. Vai chegar um cara bem vestido, com a roupa da Autacar, mas assim, um atendimento diferenciado mesmo. Então, isso faz toda a diferença, cara. Isso é importante. Inclusive, nós temos público feminino dentro da Autacar trabalhando, porque tem alguns meses que mais de 50% do nosso faturamento vem de mulheres, vem do público feminino. Olha aí. Né? Porque é um ambiente limpo, um ambiente respeitoso, e eu sinto muito assim, porque o carro, normalmente, é o marido que cuida. Sim. Né? E eu sinto que a primeira vez vai o marido. E aí na segunda vez, na terceira já vai a mulher, a gente já vai buscar o carro na casa, é a mulher que atende, é ela que leva lá, e aí você vê a cadeirinha da criança dentro do carro. É um outro cuidado que o nosso time tem. Vai fazer uma higienização do carro. A gente pergunta se tem filho, tem. Traz a cadeirinha, a gente vai higienizar junto. Olha né? que legal. Então, são coisas que você vai cercando o cliente para a hora que ele pensar em tomar a decisão, ele não tem que ter dúvida. Ele fala, cara, eu vou levar aqui porque é aqui que vai Tá garantido. Exatamente. Já teve uma experiência. Então, vamos falar do pós-vendas, né? Você teve uma primeira experiência ali, e depois, como que funciona? Esses consultores, esses vendedores, eles voltam a ter contato com os clientes? Ou o cliente, vocês esperam o cliente voltar? Como é que vocês fazem isso? Primeiro, nós temos um pós-venda, que não é o vendedor que faz. Porque eu já tenho um sentimento que às vezes você acaba tendo um relacionamento, sim, com o vendedor, que é o que a gente quer. Mas imagine que você leva 4, 5 vezes o carro lá, e aí na última vez, alguém deu uma mancada, alguém errou. E a gente é passivo de acontecer isso, tá? Às vezes você não vai falar pro vendedor que aconteceu, porque você já tem um relacionamento com ele, etc. Então é um outro time que entra em contato. Ferretti, como é que foi a sua visita aqui? Deu tudo certo? O carro ficou do seu agrado? Ficou. Ótimo, beleza. Morreu ali. E aí sim volta essa carteira pro vendedor para ele fazer o trabalho dele, que a gente tem na lista de 3, 6 meses, é ligar para você se está precisando de alguma coisa. Se deu algum problema,
Se o cliente sinalizou, cai diretamente para mim. Eu entro em contato com o cliente, entendo o que está acontecendo. E aí a gente vai, obviamente, resolver rapidamente aí da melhor maneira possível. Graças a Deus, a gente passa meses sem ter um pós-venda negativo. Tá? Então, é o tamanho da eficiência. É óbvio que pode acontecer, a gente está sujeito, mas é assim que funciona. Gustavo, voltando um pouco lá para a boca do funil, que é a estratégia de chegada de leads, no caso de Google, que você comentou, que é o maior Sim, estratégia hoje, né? sim, Seu maior investimento. sim. Vocês fazem um investimento muito parrudo nisso? Não precisa falar valores assim, mas Em termos de percentual do faturamento, você pode isso, falar um percentual do faturamento? para nós que somos da consultoria aqui das finanças, a gente sempre vê uma DRE na nossa cabeça, assim, né? É muito investimento ou hoje nem tanto? Sim, não sei o quanto que vocês acham que é muito ou pouco, tá? Mas a gente investe mais de 10% do faturamento bruto em marketing. Tá? Legal. Dentro desse valor, 80% é em cima de tráfego pago. Óbvio que tem outras coisas envolvendo isso daí. Tá? Então agora a gente vai lançar uma revista da Autacar. Isso é um marketing, né? Então tá dentro desses 10%. Dessa verba, Exatamente. desse budget aí. Exatamente. Eu sempre penso assim, nós precisamos ter o LTV o mais alto possível com aquele cliente, para ele ficar aqui com a gente, né? Perfeito. Chega um momento que aquela operação não dá mais conta, e é por isso que faz sentido abrir outra operação. E eu sempre trabalho o marketing assim, quanto que essa operação dá conta? Ela dá conta de tanto. Então, a gente já tem tantos clientes na base, vamos abrir outra loja, né? Então, eu começo a pensar um pouquinho nesse sentido aí. Porque tem um stop de atendimento também, né? Uma unidade. né? Tem. Nosso trabalho não entrega um produto pronto, né? Então, você vai buscar o carro do cliente, traz, diagnóstico, checklist, executa o serviço, tem que comprar, tem coisa que tem no estoque, tem coisa que não tem. Tem uma logística muito grande aí para pegar o seu carro aqui na porta e de tarde trazer pronto. Legal. Tá. E dessa verba, voltando pro tráfego pago, dessa verba, quanto converte, mais ou menos, hoje? Você tem esse número? Desses 10%, enquanto ele vira... Vamos fazer uma conta aqui que chega a 10 leads, 100 leads hoje lá. Quanto que converte 33. mais? 33? Hoje nossa taxa Um terço converte? Um terço Pô, converte. É boa taxa, né? Já foi melhor. Hoje o Google ele tá muito mais concorrido, né? Tá muito mais fácil, né? Estar no Google. Eu já cheguei passado 50% de conversão. Mesmo? Mas o que a gente não converte, o marketing que tá errado. Foi um lead que não veio qualificado. Ah, legal. Então assim, ó, é interessante você ouvir o que ele tá falando, mas tem uma estratégia, olha lá. Quando a gente perguntou, pô, mas será que 10% é muito? Não necessariamente. Não, porque você olha dentro da sua estrutura de resultado, os 10% é um investimento necessário para a manutenção da continuidade do negócio, para trazer novos clientes para a tua base. E também, naturalmente, aquele cliente que já esteve ali, ele perceber que você continua ativo e sempre trazendo novidades. Então, esses movimentos de marketing, porque quando o Gustavo está explicando, é importante a gente entender assim, que não é só no tráfego pago. O marketing ali tem uma questão de comunicação. Sem dúvida. De como a Autacar ou qualquer empresa se posiciona em relação ao cliente. Então, esse é um todo. Perfeito. Então, quando você traz esse todo, e aí você começa a falar, poxa vida, quanto que eu estou trazendo? Isso está convertendo. Naturalmente, você deve estar olhando e qualificando, esse aqui é um cliente recorrente, esse aqui é um cliente novo, propriamente dito. Né? Porque estou imaginando que naquela lead ali, até o cliente que é recorrente, às vezes ele acaba se engajando naquela campanha. Sem dúvida. Acontece isso, né? Acontece. E a porcentagem é alta de um clique do cara que é cliente, procura no Google, paga o seu clique. Mas é normal. É normal. O cara tá... Porque o cara tá ali. Hoje, vamos falar, a tela tá ali na tua frente. Às vezes você tá lá, às vezes eu me vejo assim, eu tô lá respondendo um negócio ou procurando alguma coisa específica de algum assunto, aí aparece um outro assunto que nos tira a atenção.
seja uma propaganda de algum produto. Falei, puta, agora parei. Puta, o que eu tava fazendo mesmo? Mas aquele evento de marketing ali, aquela ação de marketing, me levou para uma outra direção. Então, isso é presente na nossa vida. Então, isso que ele está falando é importante olhar assim, ter uma estratégia de se comunicar. Como eu quero me posicionar em relação ao meu cliente. E você, eu acho que o marketing, ele é um todo, né? Vamos supor que imagine que você coloca um folder, você coloca uma revista e um dia você foi lá na casa do seu amigo num churrasco e viu uma revista da Autacar em cima da mesa. Aí daqui a pouco você passa na frente de uma loja nossa e viu de novo. Daqui a pouco você precisa daqui 2 meses de um produto, de um serviço, pesquisa no Google e o meu anúncio está em primeiro. Você fala, pô, tá esse cara aqui que... Pumba. Olha onde a taxa de conversão, a revista ajudou, o ponto de venda ajudou. Perfeito. Aqui. Então, isso é um ponto importantíssimo. Você abranger mais coisas, né? Desde do uniforme, né? Aquele lifestyle ali mesmo. De como que é essa galera? O que você está fazendo? Evento, network? Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do que você estava contando aí das suas ações ou iniciativas ou estratégias, né? É o fato da equipe, dos consultores de venda ou consultores de negócio participarem da jornada e entenderem o que é o produto. Não necessariamente ele pode estar, às vezes, comprando lá um produto que custa 30 ou 40 mil reais, mas ele tem que entender a relevância daquele produto, né? Para que ele consiga, de maneira efetiva e mais assertiva, vender o produto. Porque é que nem você imaginar o seguinte, poxa, nós que temos um outro tipo de negócio, que é de auditoria e consultoria, o camarada dentro da operação, ele mesmo ali como consultor, ele, mas deixa a conta dele tudo bagunçada, não sabe o que está acontecendo, né? Puta, o nome tá lá pendurado. Então, ou seja, ele não precisa ser milionário, né? Mas ele tem que ter uma certa organização. Senão ele não vai conseguir executar o trabalho, não vai conseguir vender, ele não vai passar para o cliente uma credibilidade daquele serviço. Então, quando o cara vai comprar um produto e começa a conversar com o consultor, e o consultor ele não está naquele entusiasmo, né, de explicar, olha a relevância, olha, você vai colocar esse produto aqui no seu carro, vai gerar uma durabilidade, vai proteger contra isso, contra aquilo, tal. Se ele mesmo falar assim, puxa vida. Será que funciona? Funciona mesmo? Depois eu vou te mostrar um negócio lá fora no carro, quero ver. Você vai me contar depois. É isso. E cada vez mais, é óbvio, né? Você vai tendo um aprendizado e você acaba investindo em coisas melhores. Então, você fala assim, 10% do nosso faturamento está indo para o marketing. E cada vez mais assertivo, né? Eu fico muito em cima do CAC. Como é que tá isso daí? Eu comecei com N campanhas, um monte de palavra-chave. Hoje eu tenho bem menos campanhas, bem menos palavra-chave, mais assertiva, mais o que eu quero. Não é tão amplo igual era cada vez mais. Eu tava testando muita coisa, né? Então, eu vou dar um exemplo hoje. Sábado de manhã, não tem campanha minha no ar. Gustavo, mas por que não tem sábado de manhã? Porque sábado de manhã aconteceu algum problema ruim no carro, o cara quer na pressa, ele quer fazer. Nas minhas lojas não abrem de sábado. Gastar clique à toa. Então você restringe a segunda não parece propaganda da Autacar. Ele volta a aparecer domingo. Porque o cara já tá pensando na semana. Cara, eu preciso fazer revisão do meu carro semana que vem. São coisas que você começa a medir onde que dá certo, onde que não dá certo. A minha campanha precisa aparecer em tal lugar. Às vezes as pessoas falam, Gustavo, por que a sua campanha não aparece à noite em tal lugar? Porque aquele lugar é lugar de restaurante, de festa, de não sei o quê. Eu quero aparecer na casa do usuário. Então uma campanha minha aparece à noite num Swiss Park, mas não aparece no Cambuí. E aparece de dia no Cambuí, porque é onde o cara tá trabalhando. Fala um pouquinho, Gustavo, dessas estratégias de direcionamento, de nicho, para a turma que está aprendendo agora, e até para a gente aqui também, né? Você consegue direcionar tudo isso. Eu não sou expert, voltando a falar, tá? Obviamente tem aí boas empresas, mas hoje você consegue... qual é o local que você trabalha? Isso você depende de algumas métricas do Google, né? Mas aqui em Campinas, vamos pegar aqui na nossa região, São Paulo, é muito fácil você colocar só num bairro. Eu quero aparecer 1 quilômetro desse ponto. Né? Então eu vou dar um exemplo, uma palavra-chave, a gente não patrocina mais, mas lavagem de carro.
Não adianta eu tô aqui e parecer esse anúncio a 30 quilômetros. O cara não vai andar 30, 20 quilômetros para lavar um carro de R$ 90. Mas um anúncio de um produto de um valor agregado muito maior, ele sai de cidade para vir para cá. Então, são alguma estratégia. Poder aquisitivo. Qual é o produto que você vende? Para qual classe? Né? Olha, eu vendo para tal. Então, você tem que aparecer para esse público. É para feminino ou é para masculino? Qual é o interesse dele? Né? Então, eu acho que a gente... Hoje está muito fácil fazer isso. E você quem faz isso? Ou... Hoje não mais. Hoje não mais. Mas isso é legal que ele está falando. Hoje, né, por conta da tecnologia, é muito mais fácil você fazer isso. Porque se a gente volta no tempo, né, coletar dado, tratar ele, transformar ele em informação, era muito mais difícil. Sem dúvida. É muito mais desafiador. Então, as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, elas nos permitem ter acesso, né, a dados mais qualificados, né, que vão, em certa medida, vão tornar aquela venda muito mais assertiva e muito mais vencedora, né, do que você voltar no passado que o cara lá... Vamos brincar voltar bem no passado, pensando no caixeiro viajante. Que o cara lá pegava a malinha dele, né? Eu até me lembro assim, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava numa empresa, aí tinha que carregar os documentos, né? Toda a documentação da empresa carrega num puta do malão. Aí eu tô no ônibus, eu nem dirigia o carro. Terno. De terno, bem vestido. Uma moça para e me pergunta assim, você é vendedor? Eu falei, não. Achou que você tinha uns livros ali, né? Falei, não, mas espera um pouquinho, mas o que você faz? Eu expliquei o que eu fazia, né? Eu trabalho com consultoria. Auditoria. Né? Mas espera lá, você visita um monte de empresa, não visita? Visito. Então, mas você não quer representar o meu produto, não? Por quê? Veja, olha a dificuldade que as pessoas tinham de chegar nas empresas. Tinha lista, né? Tinha lista. Lista Lista telefônica. Lista telefônica. Não é da época do Ferretti que ele é novinho. Não, lógico que é. Quantos cursos eu procurei na lista telefônica. Então, você olha para aquilo que o Gustavo está explicando aqui para a gente, né? Vou dizer assim, para quem está começando na área de marketing agora, querendo ser um vendedor, ele tem muito mais ferramenta para ter mais sucesso. Sem dúvida. Se você pegar anos atrás, o marketing ele mudou a forma de aparecer, a forma de fazer. O marketing é marketing, comercial é comercial, as empresas elas foram digitalizadas, mas na essência não mudou. Eu estava conversando com meu filho recentemente, falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como as empresas apareciam para o público antigamente? Porque na cabeça dele, ele tem o quê? Ele vê o quê? Instagram. Nem Google ele não tem muito na cabeça ainda, né? É Instagram. E diz para ele, olha, antigamente o Instagram era a televisão. As pessoas não tinham acesso nem tinha Instagram, não tinha rede social. Não tinha nem celular. As empresas elas apareciam como? Não tinha nem celular. As empresas elas apareciam por meio de propaganda comercial na novela. O auge da empresa era poder aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico. Hoje mudou, mas na essência são empresas querendo mostrar o produto e serviço e vender, gerar lead. Até tem um vídeo, né, que tem no Instagram, eu estava vendo recentemente, a moça mostrando um produto, né? E ela tá lá fazendo muito bem a propaganda daquele produto. E aí o cara no backstage, os telefones estão tocando. Você que já viu esse vídeo, coloca o seu comentário aí. Era assim. Então o cara, ele aparecia lá o telefone, o pessoal começava a ligar para comprar. Então tinha que ter uma baita de um back-office ali, estrutura, recebendo ligação e convertendo. Hoje, ele recebe como? Numa plataforma, né? Pode falar. Não, o que eu ia chamar a atenção é o seguinte, por conta disso tudo que a gente está falando, tem duas pessoas que são, uma que já foi bilionária e outra que né, não é à toa, porque se a gente consegue fazer tudo isso, a gente tem que agradecer as ideias das pessoas. Uma, você tem que pensar no Steve Jobs, aquilo que ele desenvolveu, a interface com o celular,
né? O celular, o celular Visionário demais, né, cara? o celular já existia, mas aquilo que ele desenvolveu de interface trouxe mais conectividade para as pessoas. E quando você olha, né, um outro que é o Jeff Bezos, aquilo que ele fez na Amazon com a AWS, AWS. que criou a possibilidade de ter servidor e todo mundo colocar as coisas na rede, criou espaço, né? Porque, veja, ele tinha criado uma livraria, né? O negócio se modificou ao longo. Então, ele criou possibilidade. Então, essas pessoas viraram bilionárias porque possibilitou nós, como empreendedores ou outros empreendedores, a crescerem. Perfeito. Né? Porque isso não era possível antes disso. Então, isso que o Gustavo está trazendo, eu falei, poxa vida, olha o que o cara consegue fazer. Coloca aqui, pensa aqui, opa, vai abrindo a cabeça, mas fundamentalmente, o cara tem que conhecer o negócio dele. Tem. Numa profundidade e estudo sobre o negócio dele para saber como ele deve se posicionar. E eu queria até deixar uma mensagem, é que eu sinto às vezes, a gente bate papo, principalmente em grupo de network, que as pessoas ficam tentando se preparar muito para começar a ação, né? Hoje você tem aplicativos sem custo, você tem CRM hoje sem custo. Nada impede se você fazer esse controle de um lead no Excel. Perfeito. Gente, tá tudo bem. O importante é você fazer. O importante é você chegar no final do mês e saber por que você não vendeu. O que eu vendi, o petróleo do milênio é a informação, gente. Isso mesmo. Né? Então, assim, o que fazer com essa informação? E de forma rápida, principalmente se o negócio é varejo. O varejo é rápido, o varejo muda. Então, a gente tem que realmente ter as informações e fazer coisas com essas informações. Senão, também não adianta ficar só no papel. E não adianta nada. Não adianta nada. Exatamente. Perfeito. Gustavo, o varejo, como que você tem visto aí em relação ao varejo, principalmente em tempos de Selic alta? Isso atrapalha, ajuda o seu negócio? As pessoas vão mais atrás de manutenção ao invés de trocar de veículo, pegar um novo? Como é que funciona isso? Eu acho que atrapalha como um todo, né? Nós estamos passando um momento muito desafiador como um todo de país, né? Então, eu acho que atrapalha, sim. O varejo provavelmente é o primeiro que sente, porque aqui é o dia a dia, né? Então, a pessoa sente. Eu sinto, às vezes, de passar orçamento. A gente passava orçamento há 3 anos atrás. Hoje, passa o mesmo orçamento, custa 2 vezes mais. Você fala, pô, mas fazer uma manutenção num carro é esse preço? Porque a gente tem esse cuidado de quanto vale o carro, quanto custa essa manutenção, o que de fato está acontecendo para fazer essa manutenção. Então, eu acho que atrapalha, né, o nosso cenário aí do modo geral, como eu acho que a maioria, né, como nós estamos passando aí. Mas tem que trabalhar, tem que... Não tem jeito, não né, tem jeito. cara? E eu sinto que, assim, cada vez mais o custo operacional como um todo, ele fica mais caro. Né? Você acaba a sua margem, você tinha uma gordura, você não tem mais. Você começou a espremer aqui, diminuir. Nós temos muita coisa aqui, CarPro, Lick Mole, dólar, fora. O dólar sobe, tá na veia, tá na ponta. Entendeu? Ô, Gustavo, uma última pergunta aí, depois não sei se o Jefinho tem mais alguma, já mais caminhando para o final. Você comentou que você nunca teve tanto 100% ali na operação, né? Mesmo quando vocês abriram um negócio. Hoje, como que você se dedica ali? Qual que é a distribuição do seu tempo no negócio? Quais as áreas você mais se dedica? Hoje, o primeiro é o marketing / comercial e o segundo é o RH. Nós não falamos, porque não é o tema, mas uma coisa que a Autacar vem fazendo muito bem feita, inclusive de 1 ano para cá, pouco tempo, é cuidar das pessoas, né? Então, a gente sente que quanto menos rotatividade, quanto mais você cuidar da pessoa que está ali junto com você na empresa, ela vai te dar resultado. Porque a empresa é feita de pessoas, não tem onde a gente correr. Então, se tem um momento do meu dia que eu dedico, sim pessoas, como é que tá a galera lá na ponta, atendimento, tudo, né? Como que ele tá se sentindo, como é que tá os prêmios, como é que tá a comissão, como é que tá salário. E essa juventude, nosso time, ele é novo, né? Ele quer ser desafiado. Hoje a moeda de troca não é mais só o dinheiro, né? O cara quer trabalhar num lugar legal, num lugar novo, que tem tecnologia, que tem coisa nova, que tem coisa que vindo de fora. Ele não quer aquela mesmice. Então, parte do meu tempo vai para o RH, com certeza.
Eu até anotei isso, porque eu conheço, eu sei que o Gustavo tem essas iniciativas, né? Até anotei aqui gestão de pessoas, não é o tema, né? Eu não vamos alongar muito esse episódio, mas eu sei que você tem essa iniciativa lá, trabalha bastante, e fica a dica para você que está querendo abrir o seu negócio, não tem jeito. Todo negócio é feito de pessoas. Se você não dedicar um tempo legal para isso, não colocar como um pilar central do seu negócio, você vai ter dificuldade, né, Gustavo? Eu sei que nós estamos caminhando para o final, mas até uma mensagem que às vezes eu me questiono muito, porque hoje em dia a gente sempre tem o sentimento de que nós estamos atrás. Parece que a gente nunca está na frente, né? As informações são tantas, parece que você fala, pô, eu estou dominando esse assunto. Amanhã tem um negócio novo. É verdade. Mas o meu sentimento é que, será que nós passamos um pouco do ponto dessa questão que vocês falaram de antigamente, era analista, eu não estou dizendo que isso vai voltar, mas será que nós passamos do ponto? Eu fico me perguntando, não estou aqui nem para falar nem que sim, nem que não, porque eu sinto às vezes falta de um jornal físico. Eu tinha esse hábito de ler um jornal físico. Não é a mesma coisa que você lê Não é. nem um pouco. né? Eu sinto que às vezes a gente faz algumas coisas lá na loja, você já participou. O cliente, ele gosta de ir. Às vezes ele não quer ir num bar tomar uma cerveja, ele quer ali numa loja de carro. Nosso negócio, o centro do nosso negócio é carro, é a paixão do brasileiro. Então ele quer isso. Eu sinto falta, né? Eu tô sentindo cada vez mais falta disso, tanto nos nossos clientes quanto no nosso time. Falta um pouquinho do físico também. Tem hora que eu acho que a gente passou um pouco do ponto, tem hora que não, vem IA, mas enfim, eu acho que... A inteligência artificial, sem dúvidas, ela veio para ajudar demais, não podemos ignorar isso. Ela vai ajudar muito, mas o ser humano, ele é feito de interações. Ele gosta de relacionamento. Não tem jeito. A inteligência artificial, como a tecnologia, vai ajudar no dia a dia, mas é isso que você falou, né, Gustavo? E nós também vemos aqui, né? Eu lembro que quando o Jefferson, nós ingressamos na auditoria, nós tínhamos um livro que a gente chamava que era a Bíblia do auditor, do contador, que é o FPCAF, né? O Manual de Contabilidade Societária. E tem uma turma nova que não sabe nem o que é o FPCAF, que eles já estão acostumados com já são da era do digital, da IA, e era muito bom a gente ir lá debruçar em cima de um assunto, mas é assim mesmo, né? Nós temos de nos adaptar. De fato, assim, a questão cognitiva, inclusive, de você ler um texto, ler um livro, é diferente do que você tá ali na tela. É totalmente diferente. A nossa capacidade, né, intelectual, de desenvolvimento é outra olhando só para a tela. Tem estudos aí que estão mostrando que há uma preocupação. Então, o que você está falando tem todo sentido, né? Acho que cabe uma reflexão. Naturalmente, conectado aqui com esse tema vendas, negócios, né? Isso é importante, né? Porque hoje a venda está sendo feita pela tela, né? Mas a venda bem feita e a venda construída, a jornada, a experiência do cliente, ela está no físico. Se eu disser para vocês aqui, quem está nos ouvindo, que 90% das vendas da Apple acontecem nas lojas físicas. Só 10% acontecem de maneira digital. E a Apple, que é uma grande empresa, né, que está vendendo. Então, veja, que ela está preocupada com o quê? Com a jornada, com a experiência do cliente. É isso aí. Tá? Então, já que você tocou no assunto, eu acho que vale a pena chamar a atenção para que o cara que é empreendedor não acredite que o negócio dele vai sobreviver somente do digital, né? Você precisa ter uma presença lá, mas há a necessidade de você se posicionar de maneira física e construindo relacionamento com o seu cliente para que você possa prosperar. Perfeito. É isso aí. Gustavão, nós estamos caminhando para o final, sem dúvida, ficaríamos aqui horas falando, tem muita coisa que você com certeza poderia agregar. Hoje nós vamos ficar nas vendas, mas fala para a turma aí, como que o pessoal te acha e como que eles acham a Autacar nas redes sociais? Vamos lá, autacar.com, já vai entrar diretamente no nosso site, lá tem explicando tudo que a gente faz um pouquinho. Rede social também, pode colocar o Autacar lá no Instagram, vai achar a gente lá. Legal. E quiser tomar um café também, eu faço questão de atender, tomar um café em alguma loja nossa.
E estou aqui à disposição e mais uma vez agradeço aí o bate-papo. Com certeza ficaríamos aqui muito tempo. Vai lá, você que tem interesse em conhecer, com certeza vocês vão ser muito bem atendidos lá na Autacar. E Jefferson, como que a turma te acha também nas redes sociais? O pessoal pode me achar no LinkedIn, Jefferson Barbosa, pode me achar no Instagram, Professor Jefferson Barbosa, né? No Facebook também estamos lá também, estamos presentes, só não estamos no X ainda, né? Mas são as redes sociais que o pessoal pode nos encontrar. E você, Ferretti? Onde o pessoal te acha? Eu também estou no Instagram como Alexandre Ferretti, Facebook e LinkedIn também. E vou divulgar aqui também as redes sociais da Evolução Auditoria e Consultoria, que é a grande patrocinadora desse podcast. Ela está também no LinkedIn como Evolução Auditoria. No YouTube, nós temos no YouTube tem o canal do podcast Contabilidade no Ar, que embora tenha esse nome, nós falamos de tudo aqui sobre empreendedorismo, finanças, vendas. Então fique à vontade para sugerir assuntos, né? Curtir nossos episódios e sugerir assuntos, né? E é isso. E fazendo novamente aqui o jabá, a Evolução Auditoria e Consultoria é o grande patrocinador desse episódio. A Evolução que oferece trabalhos de auditoria de demonstrações financeiras, consultoria e gestão. E é isso, né? Então, curta nosso episódio. Por quê? Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Gustavo, obrigado. Hein? Obrigado, gente. Fica Valeu, com Deus. pessoal. Até o próximo. Valeu.